Bom dia, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, hoje na nossa aula de ciência, nós vamos iniciar fazendo a correção da atividade. É importante que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso é muito importante. Também é importante que cada um de vocês possam estar anotando a data da nossa aula, tá certo? Isso, para efeito de organização, vai nos ajudar bastante, tá certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Pedro deixou cair o ímã que tinha nas mãos. Ao bater no chão, o ímã se quebrou em duas partes. Assinale a alternativa que indica corretamente como ficarão as duas partes resultantes da quebra do ímã. Aí nós temos a figura A, tá certo? Os polos são iguais, sul e sul. A figura B, os polos estão invertidos, sul e norte. Na figura C estão também invertidos, norte e sul. E na figura D tem norte e norte. Mas o correto é a figura B, onde o polo está sul e norte, tá certo, meus queridos? Então, marca um X aí, por favor, na figurinha B, tá certo? Segunda questão. Otávio chamou os colegas para apresentar um truque de mágica e disse a eles que moveria um carrinho de madeira e uma colher de metal sobre uma mesa sem tocá-los. Veja como ele fez. Aqui está o Otávio, a sua, vamos lá, expertise de fazer isso. Vamos lá. Na ilustração, é possível ver que Otávio está com uma das mãos embaixo da mesa. Olha só. O que você acha que ele tem nessa mão? Um ímã, é certo? Ele tem na mão um ímã. Letra B. Otávio conseguiu mover a colher, mas não conseguiu fazer o mesmo com o carrinho. Explique por que isso aconteceu. Porque o ímã que ele tem na mão tem a possibilidade, a propriedade magnética de fazer mover a colher, que é de metal. Porém, o carrinho é feito de madeira e o ímã não tem a propriedade de fazer atrair esse tipo de material, tá certo? Então vamos lá. Vamos estudar agora campo magnético. Olha só, primeiramente eu quero chamar novamente a atenção de vocês. Acompanhe a leitura, por favor. Por que acompanhar a leitura? Porque a dinâmica da sala de aula ela é diferente da dinâmica online, tá certo? Em uma aula sobre ímãs, a professora de Mariana apoiou uma folha de papel sobre dois livros. Ela também desfiou e cortou uma lã de aço e um pedaço em pequenos pedaços, espalhando-os sobre toda a folha de papel. Lembrando que lã de aço é a mesma que palha de aço bombril, tá certo? Em seguida, a professora pediu aos alunos que colocassem um imã em forma de barra embaixo da folha de papel, bem no centro. Veja abaixo o que aconteceu com os pedaços de lã de aço. Vamos lá. Olha só, aqui a professora já cortou a lã de aço todinha, os pedacinhos estão bem pequenos, e colocou sobre a folha e colocou sobre dois livros. E aqui embaixo ela pediu que a aluna colocasse um imã em forma de barra. E aqui já foi colocado a lã de aço bem triturada, por assim dizer, e embaixo a aluna está com a lã de aço. E olha só o que aconteceu. Quando colocou o ímã, olha só o formato que ficou essa imagem, tá certo? Ao observar o resultado da atividade que a professora de Mariana realizou, possivelmente você percebeu que os pedaços de lã de aço formaram um desenho quando o ímã foi aproximado do centro da folha de papel. Esse desenho mostra a região de atuação do ímã ao seu redor, chamada de campo magnético. Olha só, toda essa área aqui está formando um campo magnético. Campos magnéticos da Terra. Nossa, professora, e a Terra tem esse campo magnético? Tem sim, lá no centro da Terra, tá certo? Entre os séculos XV e XVII, época das grandes navegações, alguns países da Europa desenvolveram e aperfeiçoaram técnicas de navegação, que possibilitaram viagens cada vez mais longas.
As grandes navegações proporcionaram aos europeus a abertura de novas rotas comerciais e de viagens a novos territórios, como, por exemplo, o Brasil. As longas viagens marítimas exigiam vários conhecimentos da tripulação, como de técnicas de orientação geográfica. E um dos instrumentos de orientação geográfica utilizados na época das grandes navegações era a bússola. A bússola ela é composta de uma agulha magnetizada, olha só, na sua própria feitura da bússola, ela já possui uma agulha magnetizada que se mantém alinhada aproximadamente na direção norte-sul geográfico da Terra, tá certo? Então, essa agulha, essa bússola, as bússolas, elas já são feitas com uma agulha magnetizada, que sempre vai apontar para a direção norte-sul geográfico da Terra. A resposta à questão anterior está relacionada à influência do campo magnético. A Terra possui um campo magnético como se existisse um grande ímã no seu interior. Esse campo magnético influencia a posição da agulha imantada da bússola, mantendo-a alinhada aproximadamente na mesma direção. E aqui nós temos uma leitura bem curiosa, muito curiosa. Os animais e o campo magnético. E olha só, a ciência diz que alguns animais elas têm propriedades magnéticas no seu próprio corpo. E o texto diz que, por exemplo, as tartarugas marinhas, e os morcegos e outros animais, até mesmo as borboletas, elas têm em seu corpo cristais, pequenos cristais que são formados por magnetita, dando a ela a condição, por exemplo, uma tartaruga marinha. Ela nasce em um determinado lugar e aí ela vai para o mar, ela vai percorrer vários e vários quilômetros, mas por conta dessas propriedades que estão no corpo dela, mais precisamente cristais de magnetita que estão no corpo, é possível que as tartarugas marinhas voltem ao lugar onde nasceram para que possam se reproduzir. Olha só, graças a essa propriedade que elas têm no próprio corpo. Cristais de magnetita que dão a ela essa condição de voltarem ao lugar que nasceram para se reproduzir. É uma leitura muito interessante, de já quero convidar vocês a fazerem essa leitura e a comentar lá no nosso grupo, tá certo, turma? Então vamos lá. Temos uma atividade que nos é proposta, mas vamos direto para o novo tema. Eletroímã. Nós vimos campos magnéticos, vimos o campo magnético da Terra, o campo geográfico, né, magnético, e agora vamos ver um eletroímã. Vamos observar, e aqui mais uma vez eu chamo a atenção de vocês, para observar a leitura, acompanhar a leitura, tá certo? Ao iniciar a aula de ciência da natureza, a professora do Carlos Heitor, disse que a turma iria construir um dispositivo bem interessante. Para esta aula, ela entregou aos alunos um pedaço de fio condutor de 1,5 metros de comprimento, um prego, fita adesiva, uma pilha e clipes de metal. Veja como ela montou esse dispositivo. Vamos lá, como as crianças montaram. Vamos lá, Cíntia enrolou o fio condutor ao redor do prego. Olha aqui, fio condutor ao redor do prego e seguro aí, bem seguro pela fita adesiva, deixando livre cerca de 15 centímetros de cada extremidade. Ela fixou o fio no prego com uma fita adesiva, como havia dito, com uma fita adesiva. Passo 2. Em seguida, Joana e Mateus fixaram a parte desencapada de uma das extremidades livre do fio em um dos polos da pilha. Para isso, utilizaram fitas adesivas. E terceiro passo, com o dispositivo montado, e olha só, observe aqui o que aconteceu. Com o dispositivo montado, Carlos encostou a outra extremidade livre do fio no outro polo da pilha. Em seguida, ele aproximou o dispositivo dos clipes metálicos. Todos do grupo observaram o que aconteceu. O que você acha que ocorreu com os clipes ao realizar a terceira etapa?
o dispositivo teve a propriedade de atrair os clipes, tá certo? Os resultados observados se assemelham às propriedades de um ímã? Sim, com certeza. Quando ele construiu aquele dispositivo ele teve, vamos dizer, desenvolveu-se naquele dispositivo propriedades magnéticas de atrair objetos de metais, tá certo? O que surgiu no fio condutor com a realização da terceira etapa? A formação de uma corrente elétrica. Quando todo o dispositivo estava pronto e tudo fechado e encaixado, ali desenvolveu-se uma corrente elétrica. Olha só, o dispositivo que Carlos e seus colegas montaram chama-se eletroímã. Esse dispositivo se comporta como um ímã quando uma corrente elétrica percorre seu fio condutor. A corrente elétrica surge quando o fio condutor do eletroímã é conectado a um gerador elétrico. Um dos efeitos dessa corrente é o surgimento de um campo magnético ao redor do fio condutor. E observe aqui o dispositivo. Cada uma dessas peças tem a sua função. A pilha, por exemplo, é o gerador de energia elétrica. Os fios, eles são fio condutor. O próprio nome já vai dizendo o que eles fazem, qual é a sua função. O prego é o suporte metálico. E os objetos metálicos aqui são os clipes que poderão ser atraídos caso todos esses fios condutores estejam ligados. Se um desses fios estiverem desligados da pilha, o dispositivo não vai funcionar, vai ficar com um circuito aberto. Mas quando eu tenho os dois fios conectados à pilha, esse circuito aqui está fechado, possibilitando esse prego atrair esses clipes de metais, tá certo? Ao desconectar o fio elétrico do gerador, a corrente elétrica cessa, como já falei, e o eletroímã perde suas propriedades magnéticas. Assim, diferentemente de um ímã, as propriedades magnéticas de um eletroímã não são permanentes. O eletroímã possui diversas aplicações, podendo ser usado em campainha, alguns eletrodomésticos e fechaduras elétricas, por exemplo. E olha só, o funcionamento de um eletroímã nos mostra que existe uma relação entre eletricidade e magnetismo. Essa relação foi observada há muito tempo, em 1820, pelo cientista dinamarquês Hans Christian Ørsted. Orton percebeu que a agulha de uma bússola mudava de posição quando estava próxima de um fio condutor percorrido por corrente elétrica. Com isso, ele concluiu que esse fio apresentava campo magnético. O eletromagnetismo é a área da física que estuda essa relação, certo? E aqui se encerra a nossa aula de ciência. Espero, meus amores, que vocês possam fazer as atividades que estão sendo propostas lá no nosso roteiro. Mas é muito importante que cada um de vocês tenha o máximo de atenção a realizar essas atividades. Voltem ao conteúdo, leiam novamente e com certeza farão as atividades com alegria. Beijo, meus queridos, e até a próxima!